Bom, galera, estamos aqui novamente com o vídeo de GitHub, né? Agora um pouquinho do hands-on. E primeiramente a gente tem que instalar o Git na nossa máquina, né? E a gente vai usar o Linux aqui como exemplo. Caso você queira utilizar Windows ou macOS, vocês podem pesquisar na internet, é muito fácil de achar como que instala o Git. Mas aqui no Linux é um comando muito simples, é só vir aqui e dar um sudo apt install. Só isso. Nada mais, muito simples, deu enter aqui. Eu não vou dar enter porque eu já tenho o Git instalado na minha máquina. A gente vê aqui o Git já está aqui, bonitinho. E é isso. Agora vamos um pouquinho lá pro site do GitHub e vamos ver como é que funcionam as coisas por lá. Agora a gente vai criar um repositório novo aqui no GitHub e também no Git local aqui na minha máquina. E lá no Kevin também, para a gente mostrar umas coisas para vocês. Então é o seguinte, aqui a gente começou no site do GitHub e suponho que vocês ainda não tenham conta, mas quem tiver, melhor ainda. Quem não tiver conta, é só vir no sign up aqui e o site é bem bonito, o site do GitHub aqui, você coloca seu e-mail, etc. E faz sua conta aqui. Como eu já tenho conta, eu vou fazer meu login aqui, colocar meu user, que já está aqui, colocar minha senha. Enfim, essa aqui é a página inicial do GitHub, é bem bonito, viu? Tá no modo Dark já, tranquilinho. Aqui eu tenho os menus, né? Aqui no caso acesso meu perfil, repositórios, codespace, projetos, estrelas, enfim. Aqui seria no caso do perfil, onde eu tenho um overview sobre minhas coisas aqui. Aqui são os meus repositórios. Enfim, antes de tudo, eu queria mostrar para vocês como que cria um token, né? Bom, para criar um token, a gente tem que vir aqui em Settings, como já vim, Developer Settings, aqui tem Personal Access Tokens, e aqui a gente pode gerar um token novo. Então é o seguinte, para que serve um token? Quando você tem um repositório na sua máquina e você quer subir ele para o GitHub, você precisa usar esse token, uma espécie de senha, e você pode gerar vários tokens. Aqui que você gera um novo, no caso. Você clica aqui, e aí eu preciso colocar minha senha, no caso, para eu confirmar, para eu criar um token novo, óbvio. Aqui vai ser o nome do token, que vai ficar ali. Para que ele serve? Vamos colocar aqui, sei lá, teste, mas você pode criar um token só para criar um projeto específico. Geralmente eu crio um token genérico, né? E aqui você tem a duração dele, ó, 7 dias, 30, 60, 90, customizado e sem expiração. Como eu falei que eu crio em geral, eu crio sem data de expiração. Mas você pode fazer esses aqui. Tipo, por exemplo, passou 7 dias, ele já não serve mais, tem que apagar, criar outro, enfim. Vamos criar um exemplo aqui, 7 dias. Tá vendo? Aqui ele fala quando ele vai expirar, ó, dia 25 de setembro. E aqui são os escopos, né? Tipo, as permissões que você vai dar para esse token seu. Geralmente eu coloco permissão, todas as permissões, porque eu quero mexer em tudo com esse token aqui dentro, né? Eu vou selecionar todas as caixas aqui e vou gerar esse novo token. Então o que acontece? Quando você acaba de gerar esse token, ele te dá o código do token aqui, certo? Só que esse código nunca mais vai aparecer para você, então você tem que salvar esse código num lugar bem seguro, sei lá, no Notion, no bloco de notas, no Drive, eu não sei qual é o lugar que é mais seguro para vocês. Eu vou salvar esse aqui só de exemplo, vou deixar ele aqui, mas enfim, tá vendo que tem os tokens aqui? Eu posso muito bem chegar aqui, deletar eles e criar outros. Então é muito fácil você criar. Esse token também é utilizado para você baixar seus repositórios privados, né, futuramente. Então, assim, uma vez que ele apareceu aqui, ele não aparece mais. Então, guarda bem esse token aí. E é isso. Agora, com o token criado, a gente vai vir aqui em repositórios e a gente vai criar um novo repositório. A gente vem em New e aqui a gente vai colocar o nome do repositório. Mais uma vez, eu vou colocar o nome do repositório como teste. Aqui eu posso adicionar uma descrição a ele, sei lá, repositório, sei lá, assim. Enfim. Aí eu posso escolher ele como público ou privado. Vamos deixar aqui como público, mesmo só para fazer um teste, né? Também a gente vai adicionar o Kevin como colaborador aqui depois. Enfim, aqui eu posso adicionar um readme file
O readme file, eu vou explicar para que ele serve depois, mas a gente não vai adicionar ele aqui. E nessas opções aqui a gente não vai entrar muito a fundo agora, beleza? Então eu vou criar um repositório aqui. Bom, o repositório já está criado. E basicamente, como a gente fez um token aqui para acessar o nosso repositório, a gente tem que usar essa chave HTTPS, porque o token funciona por aqui. Você também pode criar uma chave SSH. Com a chave SSH, você não vai precisar daquele token que a gente criou. Basicamente, a chave SSH ela vai criar uma ponte entre o seu dispositivo e o GitHub. E você não precisa ficar colocando senha toda hora que você vai fazer um push, né? O push é quando você vai subir o repositório que está na sua máquina para o GitHub, que é aqui, nesse local. Então, assim, o SSH geralmente você usa em máquinas de confiança, né? Você não pode ir lá na sua faculdade e colocar um SSH com seu GitHub no computador público, que está na faculdade. Geralmente você coloca isso no computador pessoal com segurança, né? Nesse caso, que a gente vai usar o HTTPS, que ele é um processo mais fácil, é só criar um token. O SSH exige uma série de configurações, que a gente também não vai entrar a fundo aqui, mas se quiser dar uma pesquisada. Enfim, a gente vai usar o HTTPS aqui. Basicamente, aqui a gente tem os comandos para criar um repositório e já jogar tudo aqui para o GitHub, mas eu vou explicar esse passo a passo aqui. Aqui a gente tem esse primeiro comando, que é para criar esse arquivo readme.md, com isso aqui escrito dentro do arquivo. Essa extensão que se chama Markdown, ela tem tags tipo HTML, por exemplo. Ele vai escrever essa tag aqui com o teste lá dentro do arquivo. E esse arquivo ele basicamente serve para você adicionar uma descrição no seu repositório, algumas instruções, jogar alguns comandos lá dentro. Enfim, ele vai aparecer para você quando você abre o repositório na pasta em que ele estiver dentro, aqui no GitHub, no caso, né? Eu vou fazer esses comandos aqui no terminal e vou explicar um passo a passo deles para vocês. Na real, isso aqui você pode copiar e colar lá no terminal, mas eu vou explicar, vou copiar um por um aqui e vou explicar para vocês. Bom, primeiramente eu vou criar esse arquivo aqui, esse readme.md aqui. Vou vir aqui, copiei ele aqui. Agora eu vou vir aqui no meu terminal. Colei, bonitinho, se eu der um ls aqui agora, eu estou numa pasta aqui, tá, que eu criei, se chama aula.git. Basicamente eu tenho esse arquivo aqui, .md, se eu ver como é que está esse arquivo, ele está com aquela tag que a gente colocou lá, tag teste, bonitinho. Bom, mas aqui ainda não é um repositório Git, eu só criei um arquivo readme.md que tem escrito teste dentro, que é o nome do meu projeto lá, no meu repositório, né? Bom, inicialmente, quando eu vou criar um repositório Git, eu preciso digitar o comando git, certo? Criei aqui, ó, git init, bonitinho. Bom, aqui ele está me avisando que eu criei um repositório Git. Se eu der um ls "-a" aqui agora, "-a" é para mostrar os arquivos ocultos aqui. Se eu der um ls, percebe que só tem o readme.md, mas se eu der um "-a" aqui, ele vai me mostrar que tem uma pasta .git aqui. Dentro dessa pasta, como eu disse também na última aula, são os arquivos de configuração do Git. Esse aviso aqui está me avisando que foi criado o repositório e antigamente a branch principal do GitHub se chamava master. Na real ainda se chama aqui, no meu ela criou com o nome master, mas hoje em dia todo mundo usa main, né? Tipo, como padrão. Eu posso configurar isso globalmente aqui para ele iniciar como padrão main aqui, com esse comando aqui, ó, git config -global init default branch com main aqui, mas eu não configuro. Como vocês acabaram de instalar o Git, provavelmente isso não vai estar configurado, então eu vou mudar o nome da minha branch para main, caso, que geralmente é o padrão. Então eu repito esse comando aqui, ó, git branch -m, e eu coloco aqui, ó, main. Pronto, ó, repara que aqui mudou de master para main no meu terminal. Bom, beleza. Agora a gente tem o nosso repositório Git aqui, bonitinho. E eu preciso criar um arquivo aqui, né? Eu quero subir um arquivo para lá. Eu preciso fazer uma coisa. Meu projeto vai estar aqui dentro. Então, vamos criar um arquivo aqui. Arquivo aqui, ó, main.c. Vou escrever um arquivo aqui, bonitinho. Eu vou fazer um arquivo em C aqui. Uma coisa, um hello world aqui, bonitinho. Coloca aqui hello world. Pronto, isso aqui basicão.
salvei, formatei. Bom, eu ver aqui agora no meu repositório, eu tenho aqui o main.c, beleza? Só que é o seguinte, eu joguei um arquivo aqui dentro do meu repositório Git, só que ele ainda não está adicionado no Git, ele está dentro da pasta, mas ele não está no repositório, ele não está salvo ali. E como que eu sei disso? A gente tem um comando chamado git status. A gente tem aqui, ó, a gente sabe o status das coisas que a gente fez aqui dentro. Ó, ele falou aqui, ó, não inclui nem o readme.md, nem o main.c, certo? Então aqui, como que eu faço para adicionar essas mudanças? A gente tem exatamente o que está escrito aqui, ó, git add, ó, use git add to registrar, né? Tá uma mistureba de inglês com português aqui, enfim. Eu tenho que usar esse comando aqui para adicionar as minhas mudanças. Quando eu uso esse git add, ele basicamente joga meus arquivos no estado de staging. Meus arquivos estão preparados. É como se eu falasse assim, ó, eu quero adicionar só esses arquivos aqui, mas eles ainda não vão estar totalmente adicionados. É como se fosse uma região intermediária ali. Se ele tivesse... Imagina que você é um cantor e tá para subir no palco, e aí o palco tá com a cortina fechada, só que você já subiu no palco, só que você ainda tá atrás da cortina, você não entrou para fazer o show. Então esse comando é que a gente vai usar. Você vai vir aqui, ó, vamos supor que eu quero adicionar todos esses dois arquivos aqui. Eu posso vir aqui dar um git add ponto. Quando eu dou o git add ponto, eu adiciono todos esses arquivos aqui nessa área de staging. Se eu quiser adicionar só um, eu vou dar, sei lá, o nome do arquivo aqui, ó, git add main.c. Só que o outro ainda vai estar aqui. Como eu quero adicionar todos, eu vou vir git add ponto, adicionei, beleza. Vou limpar o terminal e agora eu vou usar o git status novamente. Ó, deu o git status, bonitinho. Repare que até a cor está diferente agora. Ó. Agora, minhas mudanças já estão adicionadas. Só que eu preciso usar outro comando. O próximo comando se chama commit. O que esse comando faz? Ele basicamente vai pegar esses arquivos que estão na área de staging, vai colocar um label neles. Label seria uma legenda, colocar um nome para essa mudança que eu adicionei. Que é o nome da sua versão, né? Você vai criar um versionamento ali por trás disso. Vai empacotar aquilo ali e jogar. Lembra da gaveta, do exemplo que eu falei? Você está colocando os arquivos dentro da pasta ali, ó, e pum, joguei dentro da gaveta. Então você vai vir, ó, git commit -m, lembra dessa flag aqui? Entre aspas você vai colocar uma legenda. Vamos colocar aqui, geralmente um exemplo que a galera faz muito aqui, ó, first commit, primeiro commit aqui. Fechei aspas, bonitinho, e dei enter. Só que eu fiz de propósito para mostrar para vocês sobre esse config aqui. Então, para eu fazer um commit, eu preciso configurar na minha máquina qual que vai ser o user e-mail, desculpa, o user e-mail e o username que eu vou linkar, né, com o meu Git. Então, eu tenho que informar isso aqui. Não necessariamente eu vou usar o menos global. Vamos supor que eu estou numa máquina pública. Sei lá, você está na sua faculdade e você quer configurar o Git somente em uma pasta. Você vai usar esse comando aqui, só que sem esse menos global aqui. Você vai excluir esse menos global. Por quê? Isso aqui, essa flag aqui, ele vai salvar essas configurações do Git para qualquer pasta da sua máquina. Qualquer pasta da sua máquina que você entrar, você vai fazer essas configurações. Então você não vai fazer isso aí. Você vai fazer o seguinte, você vai botar lá, na pasta que você tiver, ó. Repara que eu acabei de fazer uma pasta aqui. Você vai fazer git config user.name. Aí você coloca, qual que é o seu nome de usuário? Esse aqui, vou botar aqui, ó. Pronto. Eu quero agora colocar o meu e-mail. Mesma coisa, só que é user.email. Abre aspas. Bonitinho. Fechei aspas. Deixa eu só conferir se está certinho. Pronto. Configurado. Acabei de configurar. Para você ter certeza se realmente está configurado, você vem e dá um git config -list. Bonitinho. E ele já mostra ali, ó. Nome, e-mail. Bonitinho. Está configurado. Agora eu posso finalmente dar o meu commit. Eu venho aqui no último comando, dou um git commit -m e o nome do meu commit. Isso aqui seria a legenda do meu commit. Eu venho Uau, acabou de fazer o commit, ó. Bonitinho. Bom, agora se eu der o git status novamente, ó, tá vendo? Já não tem nada para commitar, ó. Tá? Diretório árvore de trabalho tá limpa. Como que eu vejo a sequência de commits que eu fiz?
eu venho aqui e dou um comando chamado git log. Ele vai mostrar aqui, ó, o textjm, bonitinho, aqui, ó, first commit. Aqui ele mostra o código, commit, enfim, o commit está feito. Bom, depois do commit, o que eu espero fazer? Eu espero jogar essas mudanças lá para o meu repositório remoto. Repara, e voltando lá para o GitHub, se eu der um F5 aqui, o meu repositório vai estar do mesmo jeito, porque o que eu estava fazendo lá está tudo na minha máquina. Eu salvei dentro daquela pasta Git lá o versionamento do meu código, mas ele não está aqui ainda, não consigo ver. E para eu ver isso aqui, eu preciso adicionar esse repositório remoto, eu preciso linkar ele, esse site aqui, eu preciso linkar ele lá no meu Git. Como que eu vou linkar ele? Repara que eu fiz todos esses comandos que eu estava usando aqui, ó. Só que eu fiz por etapas lá. Eu vou vir aqui, copiar essa linha aqui, basicamente, e vou vir novamente no meu terminal. Desculpa. Vou vir novamente no meu terminal e vou colar aqui e vou dar Enter. Bom, agora eu adicionei aquele repositório remoto aqui no meu repositório privado com o Git. Eu linkei o GitHub com o Git agora. Como é o primeiro commit como é o primeiro push que eu vou fazer, eu tenho que usar uma flag. O que é o push? O push é o ato de eu pegar esse código que está na minha máquina e jogar ele lá para o GitHub. Então eu vou vir dar um git push. Só que como é o primeiro push que eu vou fazer, eu preciso usar essa flag aqui, ó, -u, e eu preciso especificar o repositório remoto que eu estou jogando, que seria, no caso aqui, ó, tá vendo, git add, ó, git remote add origin. Eu vou especificar esse repositório aqui, origin, e a branch que eu estou trabalhando, que é main. Eu dou um git push -u origin main e vai pedir minhas credenciais. Agora eu venho aqui, bonitinho com as minhas credenciais. Um momentinho que eu preciso pegar a minha senha. Vou pegar a minha senha, o meu token, né? Eu gerei lá. Na real, vou colar ele aqui, não aparece, mas eu acabei de colar ele aqui no terminal. E vou dar Enter. Enfim, ele me avisou aqui que eu acabei de fazer o push. Agora eu posso limpar o terminal. E vamos voltar novamente lá no GitHub. Quando a gente volta aqui no GitHub, se a gente der um F5 na página, pronto, agora eu já tenho meu repositório criado. Repara que todos os arquivos que estavam naquela pasta, lá no terminal, que mostrava lá, que estavam na minha própria máquina, agora também estão aqui, nesse caso. Aí eu tenho aqui, ó, readme, bonitinho, lá, escrito teste, formatadinho do jeito que estava. E o meu arquivo main.c, que tinha o hello world. Beleza. Bom, agora, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com o meu amigo Kevin, porque o meu amigo Kevin também está interessado em mudar o código, ele quer mexer no código, ele quer estar desenvolvendo um projeto comigo. E eu vou adicionar meu amigo Kevin como colaborador. Como que eu vou adicionar o meu amigo Kevin como colaborador? Eu venho aqui em Settings, bonitinho, e venho aqui, ó, Collaborators. E aqui eu vou pesquisar o username dele aqui. Caso já ser o username dele de cabeça, e vou fazer um invite para ele aqui. Bonitinho, ó. Kevin Carvalho de Jesus e add kpmg esse repository. Bom, pronto. Adicionei. Aqui está como convite pendente. Então, agora eu vou esperar o meu amigo Kevin lá. Vou passar para a tela dele aqui. E ele vai aceitar o convite e fazer as mudanças no código lá na máquina dele. Vamos lá. É isso. Ei, gente, boa tarde. Estamos de volta aqui, né? Então, eu tô aqui no meu GitHub aqui. Vocês vão perceber no GitHub de vocês que aparece aqui uma pequena notificação. E nessa notificação vai aparecer aqui, olha, o Vortex 2JM, que é o João, me, me chamou aqui para participar do projeto ali como colaborador. E aí vai aparecer um e-mail, no e-mail de vocês vai aparecer aqui uma mensagem, vocês clicam aqui, e aqui vai aparecer aqui, olha, o Vortex JM chamou aqui para colaborar nesse repositório. Você pode aqui visualizar e tal, vou clicar aqui, e aí você pode vir aqui aceitar ou não, no caso eu vou aceitar. E aí, automaticamente, eu sou levado aqui para o repositório. A ideia aqui é que, como o João me adicionou como contribuidor,
eu consigo, a partir da minha máquina aqui, fazer exatamente o que ele faria na máquina dele. Então eu consigo copiar esse código, consigo fazer push, consigo fazer git add, git commit, git push. Então o que que eu vou fazer aqui? Bom, ele adicionou esse código aqui, eu vou basicamente vir aqui em code e vou ter uma pequena opção aqui de HTTPS, e aí eu vou clicar nesse íconezinho aqui para copiar essa URL. Eu vou vir no meu terminal, eu tenho uma pasta aqui, aula git, que não tem nada dentro. E aí, eu vou executar um pequeno comando chamado git clone. Esse comando vai servir para você clonar um repositório remoto. No caso, eu vou clonar o repositório do João aqui. Tá vendo? Simplesmente vim aqui, copiei essa URL, vou dar Enter. Ele vai clonar aqui o repositório, beleza? Tá vendo? Agora apareceu aqui a pastinha teste, que é esta pasta aqui, que é o repositório. Eu vou entrar nessa pasta, e se vocês perceberem, aqui estão os dois arquivos. Se eu abrir esse arquivo aqui, vocês reparam que é exatamente o mesmo código do João. Agora, o que a gente vai fazer a gente vai implementar um programinha muito simples aqui, chamado FizzBuzz. Provavelmente vocês conhecem. A ideia do FizzBuzz dado um número, se esse número for divisível por 3, eu quero printar fizz. Se esse número for divisível por 5, eu quero printar buzz. E se ele for divisível por ambos, eu quero printar fizzbuzz. Muito, muito simples aqui o exemplo. Então, o que eu vou fazer? C. Então, muito, muito simples, eu vou criar um número aqui. Mostrar aqui. Digite um número. E aí, vou ler esse número, né? Scanf aqui. Beleza. Vou remover esse hello world aqui. E aí, vamos fazer um if aqui, né? If no resto da divisão por 3 é igual a 0. Eu vou printar fizz. Se não, se esse número, resto da divisão por 5 é igual a 0, eu vou printar buzz. Beleza, então se for divisível por 3, eu quero printar fizz. Se não, se ele for divisível por 5, eu quero printar buzz. E assim, propositalmente, eu vou colocar uma opção aqui. Bom, eu deveria, para resolver o problema de fato, eu deveria ver aqui se número é divisível por 3 e o meu número, resto da divisão por 5 é igual a 0, aí eu deveria printar fizzbuzz, certo? Eu deveria vir aqui, printar fizzbuzz. Se não, eu deveria fazer essas outras verificações. Essa daqui seria a solução. Porém, propositalmente, eu vou criar um else aqui. Eu vou fazer uma solução errada para mostrar que, por exemplo, para mostrar o workflow aqui com Git. Eu vou colocar fizzbuzz aqui, mas é óbvio que essa solução está errada. E o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu fiz um código aqui e não percebi esse erro. E aí, o que eu vou fazer? Eu não quero, de novo, eu não quero adicionar todos os arquivos dessa vez. O João deu lá um git ponto. Por quê? Porque ele sabia que ele queria adicionar todos os arquivos remotamente. Aqui, eu não quero isso. Eu quero adicionar apenas o meu arquivo C. Porque não faz sentido eu adicionar um arquivo compilado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou adicionar um git add main.c, perfeito. E agora, se eu der um git status, eu vou verificar aqui e, repare, eu modifiquei a minha main e está adicionado aqui. Eu vou dar um git commit "-m" e vou botar aqui, sei lá, código fizzbuzz desenvolvido. E pronto. Eu vou dar um git. Vou dar aqui um git status novamente, só para a gente ver o que aconteceu. E repare, ele aparece aqui para mim, que eu posso usar o git push para publicar os meus commits locais lá para minha branch. Ele está me sugerindo aqui adicionar um teste, mas de novo, eu não quero fazer isso, então eu vou só ignorar. Aí, como eu já fiz toda a configuração aqui na minha máquina, que o João disse, eu não preciso daquele git push -u. Eu posso dar simplesmente git push. Se eu vier aqui, ele vai pedir o meu username e vai pedir o meu password.
Eu tenho aqui o meu token salvo, eu vou copiar ele, vou colar. Opa, desculpa, gente. Eu vou botar meu password aqui. E aí, perfeito. Tá vendo aqui que ele subiu aqui para minha branch. Se eu voltar aqui no repositório e der um F5, perceba que aparece aqui código Fizzbuzz desenvolvido. Se eu clicar nesse arquivo, perceba que as alterações que eu fiz estão todas aqui. Então, de fato, as alterações foram feitas. Se você clicar aqui nessa mensagem, no commit, no caso, ele vai mostrar várias estatísticas. Ele vai mostrar exatamente o que foi feito. Então, repare. O que está em verde é o que foi adicionado e o que está em vermelho é o que foi retirado. Repare, eu adicionei todas essas linhas que estão em verde e as que estão em vermelho eu retirei. Repare como que o Git torna isso tudo muito mais fácil, porque imagine que, de novo, eu tivesse vários backups de arquivos. Eu teria que manualmente saber, olha, foi isso aqui que eu adicionei, foi isso aqui que eu removi e tal. Isso seria extremamente difícil se você mudasse diversos arquivos em diversas partes diferentes do seu arquivo. Só que aqui no Git é muito simples, ele faz isso automaticamente para mim. Eu clico aqui no meu commit e vejo todas as alterações que foram feitas. Então, eu posso ver exatamente o que o meu amigo fez e posso, então, ver se ele fez alguma coisa errada e tal. E então, isso aqui é muito interessante. Agora o João vai lá na máquina dele puxar essas mudanças que eu fiz aqui no repositório privado. É isso. Então, gente, voltando aqui novamente no GitHub, nós vamos lá no repositório novamente. Vou fechar essa aba aqui. Vamos no repositório aqui novamente. Eu vou abrir e aqui está o commit que o Kevin fez. Da mesma maneira que ele abriu lá no computador dele, eu estou abrindo aqui no meu computador e posso voltar aqui no código. Então, como eu já tenho esse código aqui na minha máquina, eu não preciso vir aqui novamente, copiar o link e fazer um git clone novamente. Agora é só eu vir aqui na minha máquina, no caso, e eu vou usar um comando chamado git pull. Se eu der um git status aqui, ele vai aparecer que não tem nada aqui, se eu dar o push, no jeito que meu repositório está ali. Então eu venho aqui, então, git pull, e ele adicionou as mudanças que o Kevin fez. E aqui são 16 mudanças no caso, né? E uma deleção aqui. Esse aqui ele mostra as coisas que foram aqui, ó. Na real são 15, no caso, inserções e uma deleção, desculpa, porque são 16 mudanças. Enfim, agora eu atualizei o repositório aqui com as mudanças que ele fez. Então se eu ls aqui, se eu abrir esse arquivo aqui, ele vai estar exatamente do jeito que o Kevin fez lá na máquina dele. E aí vamos supor que eu olhei o código do Kevin e falei, pô, isso aqui tá errado, eu posso vir aqui, deletar isso aqui, bonitinho. Posso vir aqui em cima e fazer exatamente do jeito que era pra estar, né? No caso, eu vou colocar aqui no caso aqui seria pra fazer o Fizzbuzz de forma certa. Se ele for dividido por 3 e por 5, ele vai printar o Fizzbuzz, certo? A gente coloca o mesmo operador assim, por 5. Aí eu vou dar um check aqui. Aí, vamos supor que eu acabei aqui no código bonitinho, formatadinha. Deixa eu deletar essa aqui, ficar bonitinho, tranquilo. Finalizei meu código, salvei. Vamos vir aqui novamente. Repara que o arquivo compilado do Kevin não está mais aqui, não está aqui, né? Não está mais aqui, na real não está aqui, porque ele nunca saiu da máquina dele. Então também vou ter que compilar meu código para rodar. Então se eu dar um -o, colocar o mesmo nome lá, teste, vou colar o nosso código aqui, ele vai gerar o executável, né? Então /teste, ele vai esperar, eu digitar um número, se digitar 5 ele vai digitar bus, tá certo? /teste, então 3 eu digitar isso aqui. Se eu digitar um 2 ele não vai me digitar nada, mas se eu digitar um 15, por exemplo, ele já vai imprimir o Fizzbuzz, no caso. Bom, agora que eu ajustei meu código, eu vou dar um git status novamente. E aqui ele vai aparecer, ó, o que foi modificado e o que foi inserido. Então o que acontece? Mais uma vez eu não quero incluir esse arquivo teste aqui. Então tem duas opções, ou eu vou apagar esse arquivo teste, ou eu vou incluir só o main.c.
Eu vou fazer diferente do forma que o Kevin fez, eu vou apagar esse teste aqui, que é o arquivo executável. Eu vou vir aqui com rm teste, limpar o terminal, bonitinho, dar o git status novamente. Aqui nós só temos o arquivo modificado. Como eu só tenho um arquivo, eu não preciso digitar o nome dele. Aqui eu posso dar o git add ponto, porque ele é tudo que tem na pasta. Foi diferente do que o Kevin fez. O Kevin fez e colocou o nome do arquivo que ele queria inserir. Nesse caso aqui eu poderia usar o ponto. Eu só tenho esse arquivo aqui na máquina. Vou dar o git add novamente. Aqui eu vou dar o git status novamente para vocês verem. Agora ele está esperando o nosso commit, como a gente fez. Vou dar aqui o git commit "-m", arquivo, vou colocar aqui "fizbus", modificado. Sei lá, só um exemplo. Fiz o commit. Novamente, essa mudança, vou mostrar para vocês que a priori só está aqui na máquina. Se vocês forem olhar aqui, vou até dar um F5 na página aqui. Se eu for dar uma olhada no nosso código aqui, eu não tenho um trecho de código que eu fiz aqui ainda, porque a priori a mudança só está aqui na máquina. Aí a gente precisa dar o nosso push. Aí eu vou vir aqui no terminal novamente. Desculpa. Push. Pronto. Meu push bonitinho. Agora a gente vai voltar novamente lá no GitHub. Vamos dar um F5. E repara que agora o código já mudou. Aqui, ó. É exatamente do jeito que eu fiz. Então, código modificado, bonitinho. Se o Kevin for olhar lá no GitHub dele, vai estar a mesma coisa que está aqui, porque ele está como colaborador. Então, como colaborador, ele pode entrar dentro do meu repositório e sugerir mudanças aqui, fazer mudanças diretamente, desculpa, né? Porque ele está como colaborador e ele aparece aqui, ó, como contribuidor aqui. E aparece os commits que ele fez também. Se eu entrar aqui, eu entro na minha sequência de commits. Eu posso preencher os commits e aparece aqui, ó, KPMG commitou há 8 minutos atrás. E é isso, gente. A priori, esse é o uso básico no GitHub. Então, assim, procurem fazer commits organizados. Os commits é onde você coloca as legendas para as modificações no código de vocês. Então, isso aqui tem que ser coerente com o que você fez no código para você não se perder depois, né? O que eu fiz no código? Se você olhar o código muito tempo depois, você pode ter esquecido das coisas que você fez no código. Então, tente se organizar o máximo possível. E é isso, Justamente. gente. Um outro ponto importante é que é muito fácil você esquecer de fazer commit, então eu basicamente recomendo você fazer commit por funcionalidade. Então, se agora tem um erro aqui no meu código, eu vou modificando vários arquivos, mas quando eu finalizar, quando o meu erro tiver finalmente terminado, eu vou adicionar todos os arquivos que eu fiz e vou falar, olha, corrigi o erro tal. Aí eu posso continuar mexendo nas coisas, porque depois, quando mais tarde no seu projeto, você vai falar, olha, pô, tinha aquele erro lá, o que que era, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai ter uma mensagem de commit muito bem escrita e você vai poder facilmente voltar àquela versão do seu código. Se você ficar mudando um monte de coisas e depois lá no final você falar, vou adicionar tudo aqui e vou dar um commit adicionado. Isso não é bom, porque esse commit não significa nada, você não sabe exatamente o que você fez, então você perde um pouco da ideia do Git. Então, tenta fazer mais commits e commits bem explicados, sabe? O que eu fiz exatamente nessas alterações, porque isso aí ajuda não só você, como qualquer pessoa que entre ali no seu repositório para entender as alterações que você fez e tal. Então, essa é uma dica aí bem valiosa. Sim. Bom, o vídeo aqui já está bem extenso, 37 minutos já, mas espero que tenha ficado bem explicado, bem entendido. Esse vídeo aqui foi para comandos mais simples, como criar um repositório e jogar os commits. A gente vai fazer mais um vídeo explicando um pouquinho mais de coisas, explicando como fazer um fork de um repositório, enviar pull requests, trabalhar com diversas branches e alguns comandos adicionais. E talvez o vídeo esteja muito grande e assuste muito, mas qualquer coisa é só assistir em 2x, 1.5x, que a gente vai bem devagar, mas é isso. A gente volta com o próximo vídeo aí. Valeu! Obrigado, gente.